Em relação ao cadastro das famílias e mutirantes, recomenda-se que cada família seja beneficiada com uma casa, ou seja, uma família seria igual a um grupo que habitava no mesmo endereço. Pode haver outras opções de distribuição dos imóveis entre as famílias, que podem ser estudadas pela própria comunidade. Observação: cada família registrada na planilha de cadastro terá direito a apenas uma casa. Instruções para o cadastro. Primeiro devem ser cadastrados todos os membros pertencentes a cada família afetada. Cadastrar os possíveis mutirantes, que seriam membros da própria família, membros de outras famílias, ou até voluntários que atuarão em favor dessas famílias. É necessária a avaliação médica dos mutirantes que participarão da construção das casas. Só poderão participar dessa construção os mutirantes que estiverem cadastrados e liberados pela avaliação médica. Em relação à avaliação médica, pessoal, todos os mutirantes devem passar por essa avaliação médica, física e mental, para saber se podem trabalhar. A idade mínima para trabalhar no mutirão deve ser estabelecida de acordo com a legislação local. As pessoas com limitações físicas que não puderem participar da obra podem ser inseridas em outras atividades de apoio no mutirão, tais como atividades para cozinhar, cuidar de crianças, limpeza, trabalho administrativo e outras atividades. Em relação à capacitação profissional para o mutirão, ela deve ser planejada de acordo com as necessidades do empreendimento, além do perfil profissional e dos interesses dos participantes, ou seja, deve-se avaliar as competências e talentos desses participantes do mutirão e buscar alocá-los conforme as suas aptidões. No planejamento da obra, é preciso fazer um levantamento do grau de escolaridade e da qualificação profissional da população beneficiada. É recomendável que a capacitação seja feita por organizações com experiência reconhecida nesse tipo de atividade. Cursos de melhoria da escolaridade, por exemplo, alfabetização de adultos, supletivos, devem ser oferecidos em conjunto com a capacitação profissional. Todos os integrantes do projeto devem passar pelas seguintes capacitações: leitura de plantas, as etapas necessárias para a construção de uma casa, segurança no trabalho e procedimentos de trabalho no mutirão. Devem ser realizadas as seguintes capacitações para a participação direta na construção das casas: conhecimentos de pedreiro, bombeiro hidráulico, eletricista predial, carpinteiro de formas ou telhadista, armador e pintor. Em relação à utilização de mão de obra contratada, podem ser contratados profissionais tais como telhadistas, eletricistas, bombeiros, para aumentar o ritmo dos trabalhos ou a realizar serviços mais específicos que sejam difíceis de ser realizadas por pessoas do mutirão. Caso seja necessária, essa contratação deve ser feita de forma coletiva e não por família. Em relação à contagem de horas trabalhadas, é importante que o trabalho na obra seja incentivado, uma vez que é a parte mais importante do projeto. Cada integrante do mutirão deverá assinar uma folha de frequência, onde serão registradas diariamente as horas de todos que trabalhem por alguma família. Essas folhas de frequência devem ficar sob responsabilidade da administração da obra, que deverá arquivá-las até a entrega das casas. Semanalmente, a administração da obra deverá registrar essas horas nas planilhas eletrônicas de controle de frequência. Em relação a desistências, advertências e expulsões, a gente tem algumas recomendações. Esses eventos de desistências, advertências e expulsões, esses eventos causam desgaste no grupo e são acontecimentos indesejáveis em princípio. A equipe técnica deve estar preparada para lidar com essas questões, trabalhando sempre de forma a evitar esses acontecimentos. As desistências podem ser provocadas por diversas causas. É aconselhável conversar com o mutirante que esteja querendo desistir, porque em geral a opinião pode ser revertida com base numa conversa com a equipe técnica. Observação, pessoal: a desistência
não daria direito, em princípio, a indenizações pelo trabalho do mutirão. Ao assinar o termo de participação no mutirão, o beneficiário deve estar ciente e concordar com a condição de não existir uma indenização no caso de desistência. Já as advertências podem ser aplicadas quando o mutirante comete uma infração leve ao regulamento do mutirão. O acúmulo de advertências pode se transformar numa expulsão, de acordo com o que foi definido nas diretrizes de comportamento. Essa aplicação da advertência deve ser feita logo após a infração ter sido cometida. O mutirante não deve ser exposto aos demais integrantes, mas devem existir testemunhas da aplicação da advertência. O mutirante que levar a advertência deve assinar o termo de advertência, tomando conhecimento do motivo pelo qual está sendo advertido. Podem ser dadas advertências pelos seguintes motivos, por exemplo: um atraso frequente e sem justificativas às tarefas do mutirão, caso as obrigações de trabalho não sejam cumpridas, advertência por motivar conflitos entre os mutirantes ou entre os mutirantes e a equipe técnica, a falta de equipamento de proteção individual, por exemplo, caso haja atitudes não apropriadas e até agressivas com os demais mutirantes e com a equipe técnica. Essas advertências devem ser controladas por meio da planilha de controle de ocorrências. E a própria comunidade é que deve definir as condições em que essas advertências seriam aplicadas. O que nós apresentamos é apenas uma sugestão segundo o nosso entendimento. Já a exclusão representa a penalidade máxima que pode ser aplicada. Deve ser evitada dentro do possível. Ela pode ser aplicada tanto ao mutirante quanto à família. Os critérios de exclusão devem estar bem claros a todos os mutirantes e famílias desde o início do projeto, devendo estar presentes no regulamento do mutirão. É aconselhável que as exclusões sejam aprovadas em assembleia, exceto em casos extremos, quando a equipe técnica e a associação devem decidir se excluem ou não o mutirante ou a família. A exclusão do mutirante pode ser aplicada, por exemplo, quando ele for acusado com provas de algum crime praticado durante o andamento do projeto, for o causador de conflitos no grupo por algumas vezes, tiver com frequência atitudes não apropriadas e agressivas. A exclusão da família já pode ser aplicada quando os membros, por exemplo, descumprirem um grande número de vezes as metas de horas semanais a serem trabalhadas no mutirão, sem justificativa. Se eles receberem mais de 10 advertências, por exemplo, se tiverem sido todos excluídos do projeto também. Algumas atitudes recomendadas para cada trabalhador do mutirão, no sentido de garantir um bom clima de trabalho. Primeiro, mostrar um clima de confiança e otimismo a todos os que participam do empreendimento. Trabalhar de forma coletiva, cumprindo as instruções, sugerindo e aplicando melhorias sempre que possível. Respeitar e ser solidário com as dificuldades uns dos outros. Tomar providências rápidas assim que receber alguma solicitação. Informar sobre as providências tomadas para quem fizer a solicitação. Acompanhar as pendências até o ponto em que essas sejam resolvidas. Falar dos pontos positivos do projeto e criticar os negativos, mas apenas em reuniões de trabalho internas, de preferência com sugestões de melhoria. Lembre-se, pessoal, as dificuldades podem aparecer, mas soluções devem ser buscadas de forma coletiva. O projeto é de todos e o sucesso desse projeto depende de você.